low, gear. Landing. 200. Landing. Too low, gear. Landing. Too low, gear. Landing. Too low, gear. 50. Landing. Too low, gear. 30. Landing. 20. Throttle. 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 Too low, gear. Throttle. 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 Bank angle. Bank angle. Going around. Wind shear ahead. Boa. Vai, mantém a configuração. Mantém a configuração. Mantém a configuração. L nave. Aí avisa o wind shear. L nave. L nave e reporta o wind shear. Onde continuou devido ao wind shear do 4895. Pitch 15. Firewall. Deixa a configuração. Mantém a TMSA, mantém. Pitch 15. Não era nada da nossa frente, tá? Beleza. O 4895 continuou devido ao wind shear. Flap 15. Flap 15 quer ver? 7 mil? Flap 5. Flap 1. Pânico a bordo de um jato no Rio. O acidente com o Boeing 737 no aeroporto Santos Dumont pode ter acontecido por falha do piloto mais experiente da ponte aérea Rio-São Paulo. O avião quase caiu na Baía de Guanabara. 10 segundos. Foi o tempo que durou a agonia dos passageiros do voo 679 da ponte aérea ontem à noite. O Boeing 737-300 saiu de São Paulo às 7h58. A aterrissagem foi fora das duas faixas brancas, o ponto ideal para o pouso. O piloto não conseguiu frear, desviou o avião para a direita e bateu nas pedras no fim da pista. Os 6 tripulantes e os 133 passageiros, inclusive um bebê de colo, saíram pelas rampas infláveis. A assistente social Marisa Gurjão foi a única ferida. Na hora que eu desci, que abriu a porta, a esteira, eu me joguei e caí na pedra. No saguão do aeroporto, passageiros contavam histórias de pânico e descaso. Não houve orientação nenhuma. Nós descemos, tinha um cheiro fortíssimo de queimado e nós não sabíamos o que era isso. Só quando amanheceu, o avião foi levado para um hangar. Aí foi possível ver as marcas deixadas na pista e na faixa de areia depois da cabeceira. O avião teve o trem de pouso dianteiro quebrado. As turbinas também ficaram danificadas. Foi o primeiro acidente em 6 anos desde que os jatos substituíram os aviões a hélice. E justamente com o piloto que fez o último voo dos Eletras e o primeiro com os Boeings. Sérgio Lott tem 13 mil horas de voo e é o mais experiente da ponte Rio-São Paulo. A troca de aviões sempre foi criticada pelo Sindicato dos Aeronautas. Há 4 meses, em entrevista ao Globo Repórter, um diretor do sindicato alertava: a pista é curta demais para os aviões a jato. Tem que tocar naquela marca branca. Ó, você vê que ele vai trocar entre as duas marcas brancas. Tocou certo. Se não tocar aqui, ele quer remeter. Se passar um pouco mais, dependendo da velocidade que ele estiver, ele não vai parar. Ele vai tomar um belo banho na Baía de Guanabara. A operação aqui é segura,
senão não teria sido homologada pelo Ministério da Aeronáutica nem pelo próprio fabricante do avião. Uma avaliação inicial já confirmou que na preparação para o pouso, o avião estava mais rápido e mais alto do que deveria. Nesse caso, as instruções recomendam que o comandante da aeronave arremeta, mas o piloto Sérgio Lott não seguiu as recomendações e resolveu pousar. Um erro operacional durante a operação. Ou seja, do comandante? Provavelmente. 16 horas depois do acidente, um dos passageiros do Boeing, o argentino Alejandro Schwartz, sofreu um novo acidente. Caiu de moto e foi levado de helicóptero para o hospital. Um avião da Varig com 46 passageiros e 6 tripulantes derrapa e vai parar na floresta amazônica. O acidente foi no aeroporto de Carajás, no Pará. O copiloto José Aparecido de Oliveira morreu. 13 pessoas ficaram feridas. Segundo a Varig, 7 com pequenos ferimentos e crises nervosas. E as outras 6 com ferimentos mais graves. O acidente foi ao 12h30, hora de Brasília. O voo 265 da Varig saiu de Belém para Brasília, com escalas em Marabá e Carajás. A Varig informou que na hora de pousar em Carajás, no sul do Pará, chovia muito e que o Boeing 737-200, prefixo PPCJO, derrapou, saiu da pista e bateu em árvores. O avião percorreu 30 metros e só parou no meio da floresta amazônica. O choque foi tão violento que um dos pneus ficou no meio da pista do aeroporto. O lado da cabine, onde estava o copiloto, que morreu, ficou destruído. Parte da cauda do Boeing ficou pendurada numa árvore. Os passageiros dizem que o mau tempo prejudicou a aterrissagem. A aterrissagem não tinha condições de aterrissar e ele jogou o avião no chão. Com 2 metros mais ou menos, foi quando caiu as máscaras de gás. Foi onde... Aí ele derrapou e entrou no meio do mato. Não havia visibilidade, nós não conseguimos ver o que estava acontecendo, não via a pista. Então, de repente, quando eu senti um tremendo de um estrondo, foi uma batida muito forte e seca, que eu acredito que tenha sido o trem de pouso, e nessa altura, dali a pouco, eu comecei a ver terra jogando pela lateral, na direita que eu estava na janela, comecei a ver aquela terra voar. Susto para os passageiros de um voo da Ponte Aérea Rio-São Paulo. Na hora do pouso, o avião por pouco não foi parar dentro da Baía de Guanabara. O Fokker 100, que foi parar na grama ao lado da pista, vinha de São Paulo com 107 passageiros. Na hora em que o avião tocou na pista, houve um problema com o trem de pouso do lado esquerdo. O pneu traseiro se soltou. O avião perdeu o controle e ficou desgovernado. O piloto manobrou para o lado esquerdo e saiu da pista. A asa bateu na grama e o avião parou. O pneu ficou a 50 metros do avião. Os passageiros disseram que levaram um susto. A hora que a gente vê a aeronave naquela velocidade totalmente desgovernada, a gente fica apavorado. Eles reclamaram que depois do acidente ficaram 10 minutos dentro do avião, sem que as portas de emergência fossem abertas. Elas abriram quando... Eu já estava na rua, quando abriram as portas de emergência. Eu saí pela porta normal. A empresa aérea disse que a descida não foi feita pelas portas de emergência porque o comandante verificou as condições do avião e concluiu que não havia perigo. O aeroporto ficou fechado durante meia hora e voltou a funcionar só com a pista auxiliar. Durante todo o dia, o Fokker foi analisado por peritos do Departamento de Aviação Civil e técnicos da TAM. No fim da tarde, a empresa divulgou uma nota oficial informando que o trem de pouso foi submetido a uma carga excessiva, o que significa que o avião tocou o solo com força demais. Isso pode ter sido causado por uma corrente de vento ou por uma falha do piloto. Mas será preciso fazer novos testes para saber o que aconteceu. A investigação está sendo conduzida pelo DAC. Eles já estão com as caixas pretas, a gente vai poder ler isso aí e ter exatamente a informação do que aconteceu. Estes são os últimos instantes do voo MU 5735. A rota no sul da China é de Kunming a Guangzhou. 3 pilotos na cabine. Um voo comercial de 2 horas, que nunca chegou. Nós preparamos uma simulação aqui no estúdio para mostrar como é que foram os últimos minutos do voo do Boeing 737-800 da China Eastern. Tudo parecia correr bem, ele vinha em velocidade de cruzeiro, em altitude de cruzeiro. Dá mais ou menos 29.100 pés, que são 8.900 metros. Faltava pouco para ele começar a descida para o aeroporto de Guangzhou, cidade que antigamente em português a gente chamava de Cantão. Mas aí começaram a acontecer coisas que não estavam no programa. Primeiro, ele baixou
altitude em 700 metros em cerca de 16 segundos. Comandante, 700 metros em 16 segundos. Isso indica que tinha alguma coisa esquisita acontecendo. É um parâmetro claro de que havia alguma coisa fora do normal. A partir desse ponto, então, o avião começou uma queda brutal de 20 mil pés, que dá mais ou menos 6.600 metros, em cerca de 1 minuto. O que isso indica? Nesse momento, a gente tem certeza que algo de muito anormal estava acontecendo. Com 15 anos de experiência na China, este piloto acrescenta. Nós treinamos descidas rápidas, descida de emergência, mas para fazer isso, para perder essa altitude em tão pouco tempo, é alguma coisa diferente do que a gente costuma treinar em simulador, ou até mesmo na aeronave. Ele ia entrar numa velocidade acima da permitida, a própria velocidade vai desligar o piloto automático. Então, eles só podem controlar o avião manualmente daqui para frente até estabilizarem ela. Uma queda vertiginosa como essa, ela é necessariamente uma queda de nariz para baixo? A gente não sabe exatamente como terá sido, se foi de cauda, se foi de nariz para baixo, mas enfim, foi vertiginosa e absurda. Quando tudo parecia indicar uma queda até o solo, tem um breve momento de recuperação. O avião sobe 300 metros, de 2.300 metros para 2.600 metros, mais ou menos. Isso dura 10 segundos. São os pilotos tentando salvar o avião ou foi um acaso aerodinâmico? De repente, o avião entrou numa posição ali que ele conseguiu se sustentar. Me parece muito mais que tenha havido a interferência, possivelmente humana, porque o piloto automático certamente estaria desligado. Houve uma tentativa de contato dos órgãos de controle com a aeronave e outras aeronaves na área chamaram e não houve resposta. Esse silêncio rádio pode significar que as pessoas, que a tripulação estava ocupada na recuperação da aeronave. Vamos voltar agora aos instantes finais do voo, uma queda com o avião na vertical. O senhor já tinha visto uma queda de avião de passageiros na vertical e já muito próximo do solo? Não, foi a primeira vez. Ali não tinha mais jeito para ninguém. Então a gente vai rever a trajetória agora sem interrupções. O voo que vinha em velocidade de cruzeiro, altitude de cruzeiro, e caiu em questão de minutos. O que pode ter acontecido com os passageiros? A médica Thaís Russomano, gaúcha que trabalha em Londres, explica 2 quadros bem diferentes. Se a fuselagem se rompeu na área dos passageiros, aconteceu o seguinte. Se tu perdes a pressurização de cabine, tu tens uma pressão de oxigênio menor. Impossível respirar. E não é só isso. Tu tem que pensar na temperatura que cai bruscamente. O ar se condensa e ele fica com dificuldade de enxergar. Mas se a área dos passageiros ficou preservada, então o cenário provável é este. A aceleração muito grande vai me comprimir contra a cadeira, eu e meus órgãos todos. Claro que muitas coisas caíram em cima das pessoas, as próprias pessoas, que algumas deviam estar em pé e ficaram caindo umas sobre as outras. Existe uma chance grande de, no início, as pessoas terem percebido, depois ela pode ter perdido consciência. Eu estou nessa área há mais de 30 anos. Foi a primeira vez que eu vi um acidente assim. O que intriga a doutora Thaís também traz dúvidas para os pilotos. Entre as várias causas possíveis, o comandante Francet menciona uma falha técnica. Como é que o avião fica naquela atitude de um nariz totalmente para baixo? A gente podia ter um problema na cauda do avião. Existe um estabilizador horizontal e se ele tivesse não funcionado, então você poderia ter uma situação dessa natureza. Chegou a circular entre os especialistas uma imagem que mostraria o avião caindo sem uma parte da cauda. Mas era falsa. Foi tirada de um trecho em computação gráfica de um documentário de um outro acidente, em 1997. Sobre a queda do Boeing da China Eastern, o comandante Killing aborda o fator humano. Esses aviões são robustos, tão confiáveis. A possibilidade de ser falha da aeronave, eu acho muito remota. Alguém falhou, alguém errou, por descuido, por distração. Aeronautas que trabalharam na China e não quiseram gravar entrevista destacaram que na aviação chinesa os pilotos têm muito medo de ser punidos por eventuais erros e que existe um relacionamento tenso
entre controladores e pilotos. Já as empresas aéreas da China são conhecidas pela excelência. A manutenção é muito boa, não se economiza em manutenção, não se economiza em treinamento, não se economiza em combustível. Mas o controle de tráfego aéreo chinês é considerado confuso. E esse ponto foi lembrado por causa de um detalhe. Os dados mostram que no acidente, o Boeing desviou bastante para a direita. Isso pode indicar que o motor direito apagou. Para seguir com o motor só, é preciso baixar a altitude. Mas se isso não é feito, seja por decisão dos pilotos ou porque o controle não autorizou, as consequências podem ser graves. Procurada pelo Fantástico, a Embaixada da China no Brasil afirmou que, por ser um assunto muito técnico, ela não iria se manifestar. Todas as possibilidades estão na mesa para esse tipo de acidente. Alguns acidentes a gente não pode fechar a possibilidade. Outro ponto a ser investigado são os procedimentos dos pilotos. Um site especializado em aviação fez um ranking das quedas mais rápidas. A primeira, a mais vertiginosa, aconteceu por erro grosseiro de pilotagem. Na segunda, na terceira e na quarta, segundo as investigações, os aviões foram derrubados de propósito pelos pilotos. A quinta é a misteriosa queda do avião da China Eastern. A caixa preta com os dados do voo foi achada hoje, e a caixa com as gravações de voz da cabine de comando já tinha sido encontrada na quarta. Como estava o tempo naquele ponto exato? Aconteceu algum conflito com os controladores? A tripulação chegou a pedir socorro? A China ainda não divulgou nenhuma informação desses registros. Brevemente nós saberemos efetivamente o que aconteceu. E é muito importante saber, por muitos motivos. E para principalmente não aconteça mais. O jornal alemão Bild revelou que o copiloto, suspeito de ter derrubado deliberadamente o avião da Germanwings, teria sofrido um descolamento de retina e por isso temia perder a visão. O jornal também publicou a transcrição do gravador de voz da cabine de voo da Germanwings, como mostra o enviado especial a Düsseldorf, Pedro Vedova. O voo parte às 10h01, 20 minutos depois da hora. Na primeira comunicação, o piloto pede desculpa aos passageiros pelo atraso. Nos 20 minutos iniciais, o comandante Patrick Sonderheiner joga a conversa fora. Andreas Lubitz é frio nas respostas. O piloto comenta que não teve tempo de ir ao banheiro e o copiloto se oferece para pilotar o avião, mas fica sem resposta. O atraso já aparece nas telas do movimentado aeroporto de Düsseldorf. Às 10h26, o comandante pede para Andreas preparar a aterrissagem e houve uma estranha resposta. Tomara. Vamos ver. O copiloto insiste para o capitão ir ao banheiro. Agora você já pode ir. 2 minutos depois, o comandante se deixa convencer. Pode assumir. A poltrona se move, a cabine se abre pela última vez. Às 10h29, o avião perde altitude. Controladores de voo estranham e tentam contato. Nenhuma resposta. Dentro da cabine, o alarme já dispara. Uma pancada, outra. E o piloto do lado de fora, pelo amor de Deus, abre essa porta. Todos gritam com a cena bizarra. Às 10h35, tentam um objeto pesado para arrombar a cabine. Não passam 90 segundos, um novo alarme. O avião a 5.000 metros do chão. Abre essa maldita porta, implora o comandante. Do lado de dentro, o gravador registra a respiração tranquila do copiloto. Às 10h40, o avião, a 700 km por hora, mergulha nos Alpes franceses. No aeroporto de Düsseldorf, a informação se apaga do painel. Investigadores franceses conseguiram identificar o DNA de 78 dos 150 ocupantes do Airbus. Essas amostras vão ser comparadas com outras fornecidas pelos parentes das vítimas. O procedimento vai permitir a identificação dos mortos no desastre. Nesta segunda, uma estrada de acesso às montanhas será aberta para ajudar a transportar os destroços do avião. As autoridades francesas fizeram revelações que podem mudar totalmente os rumos das investigações com o avião da Germanwings. Segundo informações obtidas de uma das caixas pretas da aeronave, o copiloto pode ter derrubado o avião.
As revelações anunciadas pelo promotor chocaram o mundo. Numa coletiva de imprensa em Marsella, foram divulgados os detalhes surpreendentes captados por uma das caixas pretas. Durante os primeiros 20 minutos de voo, as gravações mostravam uma conversa normal entre o piloto, identificado como Patrick, e o copiloto, Andreas Lubitz. Isso até o comandante deixar a cabine para ir ao banheiro. Na volta, bateu insistentemente na porta, mas não houve resposta. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, par une abstention volontaire, a refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando extremistas sequestraram aviões, foram elaborados procedimentos para abrir a porta da cabine por questão de segurança. Um vídeo produzido pela Airbus em 2002 informa passo a passo. Se alguém quiser entrar no cockpit, precisa pedir o acesso. Através de uma câmera ou um olho mágico, o piloto decide se aceita ou nega. Se não houver resposta, um tripulante pode digitar um código de emergência. Mas ainda assim, o piloto tem a opção de mover a alavanca para a posição de travamento. As gravações de áudio revelaram que até o momento do impacto, o copiloto de 28 anos continuou respirando normalmente, indicando que ele estaria bem e consciente. Ainda segundo o promotor, foi o copiloto quem acionou deliberadamente os botões para a descida. O avião, que havia partido de Barcelona para Düsseldorf, desceu cerca de 1.000 metros por minuto até se chocar contra os Alpes franceses. Nos vilarejos próximos ao local da tragédia, o dia foi movimentado. Centenas de parentes quiseram prestar homenagens aos mortos e acompanhar as buscas. Foram 7 ônibus. Entre as famílias estava a do copiloto. Diante das revelações desta quinta-feira, os parentes de Andreas Lubitz não se juntaram aos parentes dos passageiros. O jornal francês Le Figaro levanta mais um motivo de preocupação para as famílias. A publicação afirma que a hipótese de suicídio pode complicar as indenizações, já que a companhia aérea poderia contestar a responsabilidade no desastre. O chefe das operações anunciou que as buscas devem continuar por mais cerca de 2 semanas. Approaching minimums. Sink rate. Sink rate. Glide slow. Glide slow. Glide slow. Sink rate. Sink rate. Glide slow. Glide slow. 100. Glide slow. Glide slow. Sink rate. Sink rate. Yeah, he's got that. Easy, 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 easy. Oh my God! Chile! Next arrival, 777, American 134 from Los Angeles, CPR 1234. Thank you. Look at the vortex coming off the wings, folks, off the flap tips. Might hear that vortex crashing down on me. Listen to it. It's over the top of me now. Oh! 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 Stop it! Oh! 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 Stop! Stop that! Stop that! Oh! Oh my God, mate! Now you tell me those pilots weren't like, oh, flipping it! Hold on a minute! Oh my goodness me, how we did not go around, I just have no idea.
Descend to 4,000 feet, QNH 1020. Condor 5 Alpha Delta, Rosario. Componente de vento lá, recebeu a informação e no momento em que já se preparava para tocar o solo, deu potência total, recolheu o trem de pouso e foi entrar na fila. Nessa hora que o controlador de voo, né, ele organiza novamente o tráfego, porque não é um avião pousando agora e outro só daqui a uma hora. Toda hora, né, tem pouso, tem decolagem, e aqui o aeroporto Santos Dumont é um dos mais movimentados do país, o do Santos Dumont e também o aeroporto de